Olá, meu nome é Cláudio Alves e eu vou falar para vocês os 3 grandes erros da minha vida e as consequências, o preço que eu paguei por ter cometido esses erros. E por que nessa altura da minha vida eu vou falar desses erros, eu vou me expor a minha família? É porque eu tenho constatado que muitas pessoas do bem, pessoas bem-sucedidas, jovens e líderes de sucesso vêm cometendo esses mesmos erros e colocando em riscos as suas vidas, as suas famílias e os seus resultados. O primeiro grande erro é com o meu pai. O tema é honrar pai e mãe. Essa palestra já está disponível no meu canal do YouTube. O segundo são as escolhas erradas que eu fiz e o tema da palestra é adultério, traição. Essa palestra também já está disponível no meu canal do YouTube. E a nossa palestra de hoje é o suicídio indireto, meu terceiro grande erro. Nós vamos falar sobre as consequências, o preço que eu paguei por ter cometido esse erro. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, na página 350, está escrito: cuidar do corpo e do espírito. E a pergunta: constituirá a perfeição moral a maceração do corpo? Não. A resposta é não. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai também do vosso corpo, que é instrumento da alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. E continua: não castiguei o vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e que ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. E faz a seguinte pergunta: por acaso sereis mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, não será. A perfeição não está nisso. Ela está toda nas reformas pelas quais fizestes passar o vosso espírito. Então, castigar o corpo não é o caminho, não é o caminho. E lá no livro Nosso Lar, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo espírito André Luiz tem um diálogo, uma conversa com um espírito chamado Henrique de Luna, que faz parte do serviço, do posto de serviço médico do Nosso Lar. E o Henrique chega para o André e fala: André, é de se lamentar que você tenha vindo pelo suicídio. E o André fala: suicídio? Eu? Não, deve ter algum engano. Só que o André lembra dos tormentos que ele sofreu durante o período que ele passou no umbral. Mas mesmo assim ele fala: não, deve ter algum engano, eu lutei mais de 40 dias contra a morte lá na casa de saúde. Eu passei por 2 cirurgias graves no estômago. Não foi suicídio, eu lutei muito para viver. E o André Luiz, ele ressalta o seguinte: eu não estava diante de um tribunal, de um julgamento, eu estava diante de seres extremamente amorosos e serenos. E o Henrique de Luna mostra o estômago dele, fala: olha seu estômago, André, olha seu estômago, olha o estrago que foi feito aí em função do excesso de comida e o excesso de bebidas alcoólicas. Olha a sífilis, o que é a sífilis, as consequências da sífilis em função da promiscuidade, né, sexual. O suicídio, ele é incontestável. E ele ressalta ainda que a cólera atrai espíritos negativos, espíritos de naturezas baixas, e também reduz o fluido vital. Então é incontestado o seu suicídio indireto. E nós vamos complementar esse item, o André Luiz complementa mais para frente um pouco, para a gente ver a gravidade que é não cuidar do corpo,
não cuidar do corpo como deve ser cuidado, assim como eu fiz durante boa parte da minha vida. Esse é o meu pai, o nome dele é Pedro Alves Borges, meu pai foi motorista de caminhão. E aquela é minha mãe, o nome dela é Fátima Silva Alves, minha mãe foi cabeleireira e assim como meu pai, minha mãe era uma forte. Aqueles são meus avós paternos, José Alves Teixeira e Dolores Alves Borges, e meus avós maternos, Geraldo Inácio da Silva e Maria de Lourdes Costa e Silva. Quando eu olho para essa foto, além de me sentir muito honrado, muito grato por todos eles, eu me sinto muito forte, me sinto pleno em saber que eu tenho um pai, tenho uma mãe, tenho avós paternos, avós maternos, eu tenho ancestrais. E quando eu imagino em você que está aí me assistindo esse vídeo, que você também tem um pai, tem uma mãe, tem avós paternos, avós maternos, você também tem ancestrais, eu sinto respeito por você. Talvez se eu tivesse essa consciência hoje, eu não teria cometido esses 3 graves erros que eu cometi na minha vida. E quando eu olho para essa foto de novo e vejo que apenas eu estou vivo, eu chego àquela conclusão óbvia, né? Realmente nós estamos nesse planeta Terra de passagem. De passagem. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu fui engraxate, eu fui vendedor de picolés, eu comprava ovos na feira e vendia nas casas, eu comprava e vendia carros, terrenos, apartamentos, eu fui professor e eu trabalhei em grandes e boas empresas. Eu fiz coisas mágicas na minha vida. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, uma pessoa abençoada por Deus. Eu tenho uma família maravilhosa, sou pai de 3 filhos do bem e de um enteado do bem. Estou casado com uma grande mulher. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu resolvi falar desses 3 grandes erros, e hoje sobre o suicídio indireto, eu sabia que esses erros eram graves. Mas quando eu faço a análise à luz do Espiritismo, eu percebo que eles são muito, muito mais graves do que eu imaginava. Uma vasta literatura falando sobre esses assuntos, de livro, vídeos, cursos, palestras, nessas pesquisas que eu fiz para embasar a luz do Espiritismo, eu realmente hoje eu sou muito mais grato a Deus por estar aqui compartilhando com você essa experiência, com o propósito de te inspirar a não cometer esses erros. Esse é o propósito. Eu, durante essa boa parte da minha vida, eu não cuidava da minha saúde, eu era uma pessoa muito sedentária, eu alimentava de forma inadequada, e eu corria risco, porque eu bebia bebida alcoólica e saía dirigindo na cidade, nas estradas, de uma forma, com atitude inconsequente, irresponsável, arriscando a minha vida, arriscando a vida do meu próximo. E vieram as doenças, o alto custo das doenças. O filósofo grego Aristóteles disse há quase 2.500 anos atrás: é inconcebível o homem ter consciência daquilo que lhe faz mal e continua fazendo. Eu sei que isso me faz mal, eu continuo fazendo. Eu sei que beber em excesso me faz mal, mas eu continuava bebendo. Assim como é inconcebível o homem ter consciência daquilo que lhe faz bem e continua não fazendo. Eu tenho consciência de que fazer uma atividade física regularmente me faz bem para mim mesmo. Continuo não fazendo. Que fichas caem? Que fichas caem? Você conhece alguém que tem consciência do que faz mal e continua fazendo? Tem consciência do que faz bem e continua não fazendo? Lá nas obras básicas do Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, está escrito: o suicídio
não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo que possa apressar a extinção das forças vitais. Ele complementa: qualquer ato de irresponsabilidade para com o corpo físico, diminuindo o tempo esperado de existência, é considerado como suicídio indireto ou inconsciente, exceto quando a pessoa vai fazer o bem, ela arrisca a vida para fazer o bem para o próximo. Aí não é considerado. E quando ele fala das forças vitais, extinção das forças vitais, quando no nosso planejamento para a reencarnação a gente vem para a Terra, nós temos uma quantidade de fluido vital para viver aquele período programado. Se a gente, com atos inconsequentes, com irresponsabilidade, diminui esse fluido, ele é considerado o suicídio indireto. E veio a depressão. E numa viagem que eu fiz sozinho, de carro, eu, assim, doente do corpo, né? Doente da alma, eu tive vontade de bater de frente com um caminhão, uma carreta. E por muito pouco, não aconteceu. Eu iria sair da estatística de ter cometido um suicídio inconsciente, indireto, para um suicídio direto. Eu ia fazer parte de uma estatística que, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo morre uma pessoa a cada 45 segundos. A cada 45 segundos, uma pessoa suicida no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio. Eu ia fazer parte dessa estatística. Infelizmente, eu não fiz. E no livro Caminhos de Volta, psicografado pelo nosso querido Chico, por espíritos diversos, está escrito: o suicídio indireto, os que se enveredam nos excessos das drogas psicoativas, álcool, cigarro, maconha, cocaína, remédios para dormir, os resultados os marginalizam em sofrimentos desnecessários. E complementa: e quando desencarnas com as consequências da degeneração do uso dessas drogas, eles não vão para o mais além com um sentimento de dever cumprido, né? Mas alucinados e dependentes dessas drogas que não souberam evitar e demora difíceis processos de reencarnações. E onde eles ficam quando abrevia o tempo de vida aqui na Terra? No livro Nosso Lar, André Luiz mostra como o suicida inconsciente se encontra após a desencarnação, vagando pelo umbral durante o período que ele deveria estar encarnado. Ou seja, quando Allan Kardec fala da força vital, dos fluidos da força vital, ele veio para cá, por exemplo, para viver 80 anos, e ele abusou da comida, bebida alcoólica, do cigarro, de drogas, da cólera, das energias vitais que ele tem, pelos excessos, arriscando a vida. E ele, em vez de viver 80 anos, ele viveu 60 anos, os 20 anos ele vai para o umbral. Ele passa no umbral. Esse tempo que ele poderia e deveria estar num trabalho de aprimoramento, de evolução moral e espiritual, ele vai para o umbral e passa vagando, dependente das drogas que ele não soube ou não conseguiu se livrar durante a encarnação. É grave. Tem tempo para lutar contra isso? Será que nós temos força para lutar contra isso?
E eu resolvi dizer: chega, chega. Eu entendi que esse suicídio indireto me traz consequências, dívidas difíceis de saldar. E eu aprendi que eu precisava cuidar do meu corpo, eu precisava cuidar da minha alma. Do meu corpo, fazendo uma atividade física regular. Atividade física regular. Cuidando da alimentação, uma alimentação mais adequada, fazendo sempre que possível uma medicina preventiva. E da minha alma, ter um nobre propósito de vida, baseado no amor e no respeito ao meu próximo. Isso eu fico mais inteiro, fico mais forte, porque faz bem. Se eu faço, tudo que eu faço volta, né? Eu já disse aqui que a vida é um bumerangue, tudo que você faz volta, plantar opcional, colher obrigatório, eu vou fazer o bem, que volta o bem. O que mais que eu fiz? Qual o caminho? Eu comecei dando pequenos passos, 20 minutos para lá, 20 minutos para cá, pequenos passos. E no livro Conduta Espírita, psicografado pelo Valdo Vieira, pelo espírito também de André Luiz dá exemplos bem práticos para cuidar do corpo. Primeiro, sempre que for possível, respire o ar puro, tome sol, o sol farta, a natureza, né? A gente está aqui hoje esse momento difícil aí de ficar reservado dentro de casa, confinado dentro de casa, mas sempre que possível, respire o ar puro, tome sol, fuja de alimentar em excesso, elimine da vida a alimentação em excesso, né? Buscando tomar as refeições com calma, com serenidade. Nosso Haroldo Dutra Dias tem um site falando sobre serenidade. O Haroldo tem um trabalho excepcional. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre por erros do estômago. Olha que forte isso. Por erros do estômago, pelos excessos. E o abuso de energias corpóreas também provoca o suicídio lento. Não arriscar sem necessidade. Então, são dicas bem práticas no livro Conduta Espírita, aí, pelo André Luiz. Eu aprimorei com a musculação. Eu detestava fazer musculação, nunca gostei da minha vida inteira. E o médico falou para mim o seguinte: Cláudio, quer ter uma velhice independente, mais saudável? Procura fazer musculação. Você vai ter uma independência para calçar seu sapato. E você vai fortalecer seus músculos e isso protege seus ossos. E eu resolvi fazer e realmente os resultados são excepcionais, excelentes. Eu procurei respirar melhor. Imaginava que eu não estava respirando. Respirando só para viver, mas não, isso é uma bênção de Deus, eu parar e respirar. E aprimorei com a meditação. Então eu estava falando do site do Haroldo, da serenidade, está trabalhando muito na meditação. Eu parar, tirar 10 minutos no dia e meditar. Eu não vou ficar com aquelas dores, aqueles pensamentos, do passado, e não vou ficar também na ansiedade, no medo do futuro. Eu fico no aqui e agora, no presente, aqui e agora. E isso faz muita diferença. Com a meditação, eu vou dizer uma coisa para vocês. Com a meditação disciplinada mesmo, uma vez por dia, às vezes até 2, 10 minutos, eu deixei de tomar remédio para dormir. Eliminei aquela droga que é o remédio para dormir. Encontrei meu propósito de vida, que é servir, fazer o bem. E isso nutre, isso fortalece. E o legado, a disciplina liberta. Estar no aqui e agora é um presente. E eu sou responsável. por esse presente.
Eu sou responsável. Eu não consigo mudar você, eu posso te inspirar, mas eu posso mudar eu mesmo, ter disciplina para ficar no aqui e agora e fazer o meu melhor no aqui e agora, em tudo que eu for fazer, inclusive cuidar da minha saúde. E isso liberta, isso liberta. Eu tenho muitos sonhos para realizar ainda, já realizei alguns desses sonhos que estão aí, mas o mais difícil, o mais desafiador é inspirar o comportamento dos meus descendentes. E por que é o mais difícil? Por que é o mais desafiador? Porque meus filhos vão até ouvir o que eu falo para eles. Vão até ouvir. Mas eles vão prestar atenção mesmo no que eu faço. No que eu faço. Eles vão prestar atenção nos meus exemplos. Mas eu estou muito confiante que eu vou conseguir. Estou conseguindo. E se eu conseguir inspirar o comportamento dos meus descendentes, além de ser bom para mim, ser bom para eles, eu vou conseguir realizar o meu propósito de vida, que é crescer, evoluir e inspirar as pessoas a serem mais fortes e melhores seres humanos. E por que mais fortes? Por que mais fortes? Porque é preciso ser muito forte para eu ter a coragem para eliminar da minha vida uma coisa que faz mal para mim, que traz consequência para o meu corpo, para a minha vida. Eliminar um excesso de álcool, eliminar um cigarro, eliminar uma droga. É preciso ser muito forte. É preciso ser muito forte para eu colocar um tênis e ir fazer uma atividade física, mesmo sem vontade. Mas eu tenho consciência de que me faz bem e eu vou fazer isso porque me faz bem. É um compromisso que eu fiz para cuidar desse corpo aqui, cuidar dessas energias vitais. É preciso ser muito forte. E essa força todos nós temos. Essa força de mudar um hábito inadequado que arrebenta com a minha vida, que traz consequências. Mudar um hábito é um grande desafio. Precisa de ser muito forte e essa força nós temos. Essa força está dentro de mim. E acredite, essa força está dentro de você.